Meus irmãos, desde o domingo passado, nós estamos na nossa igreja tratando de assuntos muito importantes. Nossa série deste trimestre é relacionada a problemas comuns. Semana passada nós falamos sobre ansiedade, preocupação, medo. E hoje nós vamos falar sobre contentamento. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não são como o apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, ele diz: aprendi a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. E hoje, pela manhã, o nosso irmão seminarista Kelvin vai trazer essa lição preciosa da parte do Senhor para nós. Deus te abençoe, Kelvin, e te use. Oi. Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu ainda estou um pouquinho assim gripado, acho que não é gripe, é só a garganta ruim ainda, tá? Ore por mim, porque já faz 2 semanas. E eu fico bom ou fico ruim, aquele negócio assim, né? Eu acho que é por causa do tempo também. Mas, enfim, talvez eu fale um pouquinho baixo. Se eu estiver falando muito baixo, os irmãos peçam, por favor, para eu aumentar a voz, tá bom? Mas graça e paz a todos, bom dia. Louvado seja Deus, né, por mais um dia do Senhor, em que nós podemos estar aqui adorando e aprendendo da sua palavra. Adorando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, novamente em Filipenses 4. Dá para ver direitinho aí, não dá? Texto de Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 11 até o versículo 13. O nosso estudo hoje é sobre aprendendo contentamento em todas as circunstâncias. E para esse estudo nós estamos baseando esse estudo nesse livrinho aqui, da editora Nutra, que é uma série de aconselhamentos, se os irmãos puderem comprar, muito importante, muitas lições preciosas. Olha, irmãos, essa série aí não é boa não, é excelente, baratinha demais, mas um livro mais importante do que outro, só sobre problemas comuns, né? Então é possível que algumas das nossas lições nas próximas semanas seja tirada de algum desses livros. A de hoje, por exemplo, é tirada aí. É fininho, então dá para ler assim 40 minutos, né? Lendo bem, meditando, e tem muita lição preciosa aqui. Então, vamos falar hoje sobre contentamento. E aí, para isso, nós vamos ler o texto de Filipenses capítulo 4, versículos do 11 ao 13, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, pedimos a graça do Senhor Espírito Santo, para que fale aos nossos corações nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, e agora nós te pedimos também, ó Deus, fala conosco, nos ensina da tua palavra, nos dá ânimo para isso, e ó Deus, se porventura algum irmão que entrou aqui com tristeza em seu coração, ou alguma coisa, ó Deus, que envolva pensamentos depressivos, ou alguma coisa dessa natureza, ou descontentamento, que o Senhor alegre o coração dos teus servos, que o Senhor lhes dê ânimo e força, ó Deus, para o dia a dia, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te bendizemos. Amém, amém. E amém. Irmãos, o que é contentamento? É estar contente, satisfação.
Quem mais se arrisca? Ser agradecido. O que mais? Pode dizer, irmã Tereza. Eu trouxe aqui 2 definições. Uma está no livro, Aprendendo Contentamento em Todas as Circunstâncias. E outra é de outro autor. Diz assim: contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação e encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para você. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando nossas circunstâncias não são. Então, é estar satisfeito em qualquer situação. É encontrar satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para a nossa vida. Mas, Jeremiah Burroughs, um puritano, escreveu um livro chamado A Joia Rara do Contentamento Cristão. Ele escreve assim: contentamento cristão é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Contentamento cristão é o quê? É um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Essa descrição é um vidro de um precioso perfume muito reconfortante e útil para corações perturbados em tempos e condições de aflição. Os puritanos escreviam assim, de forma bem bonita. Isso é interessante. Então, aí eu lhe pergunto, você se considera uma pessoa contente? Ou uma pessoa muito descontente? E aí? Vou começar aqui pela nossa irmã Gi. E aí, irmã Gi? Amém. Mais alguém, irmãos? Amém. Então, todos nós podemos dizer que somos contentes, né? Deixa eu fazer outra Bíblia. Deixa eu fazer outra pergunta. Outra Bíblia eu não posso fazer, não. É porque eu passei aqui e acabei confundindo. E quando as situações difíceis chegam na nossa vida? Como é que a gente lida com elas? Qual é o contrário de contentamento? Descontentamento. E quando a gente está descontente, a gente faz o quê? Murmura. Você lembra do povo de Israel quando Deus os tirou do Egito? O povo chegou lá no Egito, não tinha água. Você nos trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto. Disse para Moisés, né? E aí Deus vai, Moisés, dá água para o povo aí, faça isso aqui. Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer de fome. Lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha finas iguarias, mas você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. E aí Deus manda comida para eles. E aí Deus dá o dia de descanso também, o Shabat. Mas eles são tão descontentes que alguns no dia de Shabat vão lá sair de casa, desobedece a Deus por causa do seu descontentamento. Então, irmãos, às vezes, nós dizemos que somos contentes, mas nós só sabemos se somos contentes de fato quando certas situações chegam na nossa vida. Né? Porque, por exemplo, eu posso estar muito contente num dia muito festivo, onde tudo vai bem, onde as contas estão pagas, tudo está dando certo na nossa família, não tem nenhum problema. Mas, de repente, a semelhança do servo Jó, chega certas situações na nossa vida que talvez a gente faça igual Jó no capítulo 3. Maldito dia que eu nasci. Não é verdade?
E aí Jó foi um homem de fato paciente. Mas se você olhar no livro de Jó, ele não deixou de reclamar também. E aí nós somos provados por Deus, não é quando tudo vai bem, é quando chega as situações para que a nossa fé seja provada. É por isso que Tiago e Pedro vão dizer o seguinte: olha, vocês precisam de circunstâncias difíceis, para que uma vez a vossa fé provada, ela redunde em glória para Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre contentamento? O verdadeiro contentamento cristão não depende das circunstâncias da vida. E o apóstolo Paulo nos ensina isso de 7 formas, as quais nós aprendemos nesse livreto. A primeira delas é o seguinte: problemas financeiros e pobreza. Aqui no livro, o autor vai nos ensinar que Paulo ele teve problemas com falta de recursos, mas ele aprendeu a se contentar no Senhor. Por isso ele diz: eu sei estar com abundância e com escassez. Mas, irmãos, é muito difícil quando falta isso aqui para nós. E dinheiro é uma coisa que mexe conosco. Diga se não é verdade. Num dia que você precisa pagar uma conta e você não tem 1 centavo, e você coloca as mãos na cabeça porque você sabe que tem que pagar aquela conta, mas o negócio apertou. E aí pode ser que a gente se esqueça de Deus e queira fazer as coisas de qualquer jeito. Mas a gente aprende com Paulo que, apesar das muitas faltas de recursos, muitas vezes, ele aprendeu a se contentar no Senhor. Como? Sabendo que na pobreza ou na abundância, Deus estava com ele. A segunda coisa que a gente aprende com Paulo sobre contentamento é que Paulo foi um homem que teve doenças e ferimentos. Possivelmente, o nosso autor aqui vai dizer que é possível que ele teve malária quando foi pregar aos Gálatas. Ele foi chicoteado 5 vezes e fustigado com vara por 3 vezes. Foi apedrejado e quase morreu. Sofreu naufrágios e tinha um espinho na carne. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a Escritura diz que ele pede para Deus retirar, e Deus diz o quê? A minha graça te basta. Vamos abrir nesse texto aí, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Olha só, o versículo 7. Paulo tinha acabado de falar sobre uma questão de que foi ao terceiro céu e aquela coisa toda que ele viu. E aí no versículo 7, 2 Coríntios 12, 7, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Nós não sabemos o que é isso aqui, há muitas especulações, né? Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é: e nós? Como nós lidamos com situações assim? Quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé, quando nós somos feridos, seja verbalmente ou fisicamente, como nós lidamos com isso? Nós retribuímos o mal com o mal ou nós retribuímos o mal com o bem? Nós temos a capacidade de agradecer a Deus pelos dias bons, mas também temos a capacidade de agradecer pelos dias difíceis. Eu estou perguntando isso, não é porque eu sei lidar com essas coisas, talvez como o apóstolo Paulo sabia, ou como o Senhor Jesus soube lidar muito bem com isso, porque eu sou um pecador. Também tenho minhas murmurações. Então, quando a gente fala desses assuntos eles tocam tanto os irmãos quanto a nós, porque todos nós estamos na mesma situação, e a Bíblia faz a pergunta para cada um de nós: e você, como você lida com isso?
Se você é uma pessoa realmente contente, mas no momento em que alguém fere você, você tem a capacidade de oferecer a outra face, ou você revida? Ou quando as situações chegam, nós só sabemos reclamar, reclamar e reclamar, e não entender que no meio daquela situação Deus pode estar usando todas aquelas coisas para moldar o nosso coração. Antes de vir para cá, eu trabalhei por 4 anos como obreiro em 2 congregações, 2 anos numa cidade, 2 anos noutra cidade. E eu acho incrível que teve 2 situações, teve uma situação numa cidade e uma situação noutra cidade. Teve uma que foi pior. Eu morei numa cidade chamada Ouro Branco, lá da minha região, uma cidadezinha pequena, pessoal assim, bem, às vezes parece até meio depressivo, porque não tem muita coisa para fazer na cidade, né? Mas Deus me levou para lá. Enfim, e tinha uma pessoa na congregação onde eu trabalhei que tinha um coração muito duro. O esposo dela ficou com Alzheimer e ela não entendeu aquela situação. Ao invés dela agradecer a Deus, porque ela tem agora o privilégio de cuidar de alguém como Deus cuida, ela só sabia reclamar. E aí aquela mulher fechou o coração dela. Ela endureceu o coração dela, ela não tinha sensibilidade para entender a vontade de Deus para a vida dela. E tudo que ela fazia, que ela sabia fazer, era só murmurar, murmurar e murmurar. E toda segunda-feira a gente estava lá na casa dela, no momento devocional, e toda a vida só o que ela sabia fazer era murmurar. Não tinha uma palavra de gratidão para dizer assim, olha, eu agradeço a Deus, porque apesar do meu esposo estar assim, eu sei que Deus tem cuidado de nós, não deixou faltar nada até hoje. Então você veja como é difícil lidar com essas coisas, porque nós temos 2 oportunidades na nossa vida diante de coisas difíceis. Ou nós entendemos que Deus pode usar situações ruins para moldar o nosso coração, ou nós não entendemos e nos fechamos para Deus. E não damos ouvidos a Deus. E aí quando a gente faz isso, nosso coração endurece. Ele fica cauterizado e nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus dizendo, olha, você tem a grande oportunidade de fazer o que eu faço. Eu não sei se algum dos irmãos aqui cuida de alguém, mas cuidar de alguém, cuidar de filhos ou de uma pessoa acamada, é um grande privilégio que Deus nos dá. Não é verdade? Porque nós temos o privilégio de fazer aquilo que Deus faz. É cuidar. E cuidar demanda muito amor. E se a gente não amar, a gente vai maltratar as pessoas. Então, Paulo foi uma pessoa que teve doenças, foi ferido, mas veja, Paulo, segundo o nosso estudo aqui, ele teve um celibato indesejado. Ele era um homem solteiro e preferiu ficar assim, né? Poderia ter uma esposa, era direito dele, ele fala isso na sua carta, mas ele quis ficar solteiro. E a solteirice, para muitas pessoas, às vezes pode ser um problema muito grande. Deveria ser uma bênção, né? Porque Paulo diz, olha, quando você se casa, vem as preocupações, e as coisas de Deus, elas podem ficar um pouquinho de lado, por causa das preocupações do casamento. Não que casamento seja coisa ruim, é coisa boa, mas você vai ter mais responsabilidade. Então, Paulo, ele poderia ter uma esposa, mas ele quis ficar solteiro, né? O nosso autor aqui, ele vai dizer que é possível que Paulo já tenha tido uma esposa e perdeu por causa de morte, ou teve alguma questão de divórcio, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele não tinha esposa e preferiu ficar solteiro. E aí, irmãos, quantas pessoas também não se sentem agoniadas porque querem casar, mas querem casar assim, só por casar. Porque eu preciso casar. Porque eu preciso ter uma namorada, porque eu preciso ter um namorado, porque se eu não tiver isso,
a minha vida vai ser um desastre, porque eu vejo todos os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, todos eles têm namorado ou namorada, estão casados, e eu estou aqui, perdendo o meu tempo, esgotando a minha vida, solteiro. Oi? É, verdade. Então, às vezes, a solteirice pode ser até pode ser não, é uma bênção para algumas pessoas. E aí tem um detalhe, alguns jovens aqui, alguns não são casados ainda, se você vai casar, você não tem uma namorada ainda ou um namorado, antes de você namorar ou noivar com aquela pessoa, você tem que conhecer muito bem ela. Porque se você casar errado, a sua vida vai ser um desastre, a menos que Deus faça um milagre, né? E há muitos casamentos por aí frustrados, por quê? Porque eu casei, porque meus pais queriam que eu casasse com aquela pessoa, e enfim, e hoje eu vivo essa lamúria, essa coisa ruim na minha vida. E aí o casamento acaba sendo o quê? Uma coisa desgastante para a vida das pessoas. Então, antes de casar, conheça a pessoa com a qual você quer namorar, ou com quem você vai noivar e pretende se casar. E se não for aquela pessoa, não tenha medo, olha, deixe de lado, Deus lhe dará outra, bem melhor. É melhor que você permaneça solteiro, mas não tenha certos problemas do que você casar e ter certos problemas. E aí, depois, para resolver tudo isso, fica mais complicado. Mas, irmãos, adiantando aqui, outra coisa pela qual Paulo nos ensina sobre contentamento, e a Escritura nos ensina, é que Paulo sofria de memórias de um passado pecaminoso. A diferença é que o apóstolo, apesar de ter sido um perseguidor da igreja, um assassino, ele pegou o seu passado e o transformou em uma lembrança da graça de Deus sobre a sua vida. Ele pegou os seus momentos difíceis, aquilo que ele fez contra o povo de Deus, e ele entendeu assim, mas hoje eu vejo que, apesar de tudo isso, eu fui salvo pela graça de Deus. Eu sou um homem transformado pela graça de Deus. Ontem a gente saiu para evangelizar, e uma pessoa fez uma pergunta assim para Danilo, né? Olha, é o seguinte, como é que funciona isso aí? Desses crentes que viveram uma vida toda desmantelada e agora se tornaram pastores. Como é que funciona isso? Porque tem gente que, a pessoa disse assim, né? Eu conheço pessoas que viveram assim, nas festas, fazendo coisa ruim, e hoje em dia colocam uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente e é pastor. E aí, irmãos, você acha que Paulo também não passou por isso? Porque quando Paulo se converteu, os irmãos ficaram assim, ixi, esse aí veio aqui nos perseguir, ele está no meio de nós para acabar com a nossa vida. Os próprios de casa, né? E, apesar de Paulo saber que foi esse homem que teve uma vida distante dos caminhos de Cristo, quando ele se converteu, ele se tornou um homem totalmente voltado para Deus, e que entendeu o seguinte, olha, apesar de eu ter sido um blasfemo, um perseguidor, foi Deus quem me salvou. Efésios capítulo 2 nos ensina uma coisa maravilhosa. Todo crente tem um passado sujo. Todo crente tem um passado. Você pode dizer assim, mas eu nasci e me criei na igreja. Como é que eu tenho um passado sujo? Peça para Deus sondar seu coração. Aí, fazendo uma brincadeira bem bobinha assim, que às vezes se faz, imagina se Deus expusesse aqui nesse data show a nossa vida, a podridão do nosso coração. O que nós diríamos? Aí de fato a gente diz assim, eu nasci e me criei na igreja, mas eu não quero que meus pecados sejam expostos ali. Por quê? Porque nosso coração é sujo. E ninguém nasce salvo. No momento da nossa vida é que Deus chega e nos salva, ou já nos salvou. Mas antes disso, nós vivíamos longe de Deus, às vezes até sendo criado na igreja. Veja, meus filhos são filhos de pais crentes.
de um candidato ao pastorado, mas eu sei que Deus precisa salvá-los. Eu sei que quando eu vejo eles fazendo coisas ruins, eu sei que é o pecado no coração deles, que eles necessitam de Cristo, e que se eles não tiverem um dia Cristo, eles vão para o inferno. Eu sei muito bem disso. Então veja, Paulo nos ensina que todos nós tivemos esse passado sujo, mas pela graça de Deus nós fomos regenerados, chamados, convertidos, levados para Cristo. E Cristo agora está trabalhando em nosso coração. Eu queria que você abrisse em Tito capítulo 2, para que você entenda que é isso que Deus está fazendo agora na nossa vida. Tito capítulo 2, versículo de número 11 e 12. Quem achou, por favor, pode ler. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então é isso que Deus fez, revelou a sua graça salvadora, e agora Ele está nos educando para que a gente negue a impiedade e as paixões mundanas e vivamos nesse presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando assim a manifestação do Senhor Jesus. Então, apesar do nosso passado e de muitas pessoas talvez dizerem assim, agora você é crente, lembre-se sempre disso, Deus salvou você. E Deus está transformando a sua vida. E você pode ser contente com isso. Nós podemos fazer a mesma coisa que Paulo fez, pegar o nosso passado e transformá-lo num sentimento de gratidão para com o Deus que nos salvou graciosamente. E como é que a gente faz isso? Dizendo, olha Senhor, eu sou um pecador, eu conheço o meu coração e o Senhor muito mais, mas eu conheço o Senhor que me salvou também e que está me transformando. Sim, às vezes nossos pecados nos humilham, né? Não sei qual dos irmãos já sentiram isso, né? De no momento da sua vida, você até nem querer cear por causa que você sente humilhação por causa dos seus pecados. Mas a graça de Deus é tão abundante, irmãos. E outro dia a gente falava sobre isso lá no Gurupi, lá em Jones. A graça de Deus é tão abundante que nossos pecados não são maiores do que a graça de Deus. O Deus que nos salvou é o Deus que tem um amor infinito por nós. E às vezes eu vejo alguns irmãos, eu já escutei isso, dizer assim, eu não posso dizer que Deus me ama. Como é que eu não posso dizer que Deus me ama? Se a Escritura diz que Deus nos ama. E Ele nos ama profundamente. E às vezes o amor de Deus, diz a Escritura, é constrangedor. Porque nós somos pecadores, mas Deus está tão disposto a nos perdoar por causa de Cristo, que às vezes esse amor nos constrange. E quando você sabe que Deus lhe perdoou, você chega para Deus e diz, Senhor, como é que pode, que o Senhor é tão santo, tão justo, perdoar alguém como eu? Irmãos, nós caímos muitas vezes nos mesmos pecados, e a graça de Deus é superabundante sobre cada um deles. Você pode dizer assim, mas eu não sei se Deus pode me perdoar.
Mas, irmãos, cuidado, porque isso beira uma blasfêmia. Porque no momento que a gente diz assim, Deus não pode me perdoar, eu também estou dizendo, o que Cristo fez por mim na cruz é insuficiente. Ou em vão. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Versículo 13 e 14, Paulo diz assim, Colossenses 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Olha a primeira coisa que Paulo diz aqui, perdoando todos os nossos delitos. Agora veja o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Não há um só pecado que Cristo não tenha perdoado naquela cruz, naquela sua morte. Então entenda uma coisa, você tem que ser contente em Deus pelo fato de que seus pecados estão perdoados. E se porventura Satanás lhe atormentar e seus pecados lhe atormentarem, você tem que se chegar para Deus e dizer, Deus, eis aqui um pecador, eis aqui alguém que não é digno da sua presença, de estar na sua presença, mas Senhor, eu só tenho a sua graça. E é para essa graça que eu corro. É para essa graça que eu corro. Lá estava Pedro, depois daquela grande pescaria, dizendo assim para o Senhor, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador, porque eu sou alguém indigno de estar diante da sua presença. Mas você acha que Jesus o rejeitou? Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós aprendemos aqui, dias atrás, o sermão do pastor. Ele negou Jesus por 3 vezes. Mas você vai ver lá no Evangelho de João, lá no final. Estava lá os discípulos pescando, Jesus chega e pergunta, tem peixe aí? Faça o seguinte, acontece a mesma coisa da pescaria lá, milagrosa, né? E depois Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Mas não é interessante como Cristo é gracioso para com Pedro? Porque ele poderia dizer assim, Pedro, você me negou 3 vezes, e eu quero lhe dizer uma coisa, você vai ser negado diante do Pai. Mas diferente de Judas, o que foi que Pedro fez? Se arrependeu dos seus pecados, chorou amargamente, voltou-se para Deus, não cometeu apostasia. O que Deus quer de nós, nesses momentos, não é que a gente vá para longe dEle, e fique curtindo os nossos pecados ou chorando por causa dos nossos pecados. É que a gente se volte para Deus em arrependimento. Entenda isso, Ele está disposto a me receber. Irmãos, você não acha um tanto estranho que a gente, no momento de contrição, a gente ora pedindo perdão a Deus, mas a gente já sabe que Deus nos perdoou e agradece no mesmo instante? A gente tem que orar assim. Por quê? Porque eu reconheço a minha falta, o meu pecado, mas eu também reconheço a grandeza da graça de Deus na minha vida. E se eu não reconhecer, eu estou cometendo outro pecado, o qual vou ter que pedir perdão a Deus no mesmo instante. Então, entenda, Paulo foi alguém que tinha memórias do seu passado, mas ao invés de ele olhar para o seu passado e ficar dizendo assim, ah, meu Deus, como eu fui um homem ruim, e eu sou esse grande pecador, e agora eu estou me lamuriando, ficando nessa minha auto-piedade, naquela coisa toda. Pelo contrário, ele diz, olha, Senhor, eu sei quem eu fui, mas eu sei o tamanho da sua graça. É super abundante, e nisso eu estou contente. A quinta coisa que a gente aprende com Paulo é que ele tinha preocupação com todas as igrejas. Opa! Travou aí? É que ele tinha preocupação com as igrejas, e também Paulo não era aquele homem que tinha um emprego fixo, né?
O negócio era assim, eu sou preso hoje, pode ser que eu seja morto também. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Mas mesmo na prisão, o que é que ele fazia? Louvava a Deus. Irmãos, esse ponto aqui é interessante no livro, porque o autor ele fala sobre questão de descontentamento quando vem um desemprego. E para um pai de família ficar desempregado é uma coisa triste, não é não? Às vezes até ter que ver sua esposa tendo que sustentar a casa durante um tempo. Ou quando os dois não têm nenhum emprego, ou quando a casa só depende daquele homem. Mas nós precisamos encontrar forças em Deus, para que Deus nos ajude mesmo nessas situações. Para que a gente, ao invés de ficar reclamando, a gente possa dizer, Deus, eu vou esperar na providência do Senhor. A sexta coisa que nós aprendemos é que Paulo foi um homem que sofreu oposição e perseguição por parte dos descrentes. Apesar de tantas lutas, ele se via feliz por ser perseguido por causa do Evangelho. E ele vai dizer na mesma carta aos Filipenses, que nos foi nos... Abre aí, por favor, Filipenses 1, 29. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Geralmente só o pessoal daqui da frente que fala mais, né? O pessoal aí de trás quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Então veja, em Filipenses 1, 29, Paulo diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Agora vá lá para Atos capítulo 14. Atos 14. E alguém, por favor, leia o versículo 19 a 22. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então esse era um homem que sofreu muitas coisas, mas era um homem que se alegrava porque era perseguido por causa de Cristo. E a pergunta que nós fazemos nesse momento para nós é, nós somos assim também? Difícil, né, irmãos? Você já pensou você lá no seu trabalho, ser perseguido por um colega ou por um patrão por causa da sua fé? Ou lá na sua escola, na sua faculdade? Em faculdade o negócio pega, né? As ideias políticas, ideológicas estão ali fortemente. E se você for um cristão mesmo, que tenha coragem de dizer assim, eu sou um crente, e ainda tiver coragem a mais dizer assim, eu sou um crente presbiteriano, reformado raiz, só escritura, aí você vai sofrer mesmo. Mas se alegre porque foi dado a você essa grande oportunidade de sofrer por causa do nome de Cristo. E por fim, irmãos, Paulo, apesar de tudo isso, também sofreu rejeição por parte dos crentes. Algumas igrejas o abandonaram quando ele partiu para a Macedônia. Cristãos da Ásia o abandonaram. Demas o abandonou e ganhou o mundo. João Marcos, possivelmente o escritor do Evangelho de Marcos, o abandonou. E Paulo foi abandonado por seus companheiros quando debatia com Alexandre o Latoeiro. Mas apesar disso, ele tinha essa certeza. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Aí eu faço uma pergunta. Quem de nós aqui é mais forte do que Paulo? Que possa dizer assim, eu posso passar por tudo isso e ser alguém de nervos de aço e sair sem nenhuma reclamação, porque eu sou um super crente. Difícil, né? Mas olha só, foram essas situações
que fizeram com que o apóstolo Paulo pudesse dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente vê essa frase em carros, né? Muita gente usa essa frase e usa e não sabe nem o que está dizendo ou o contexto dela. Mas Paulo usa essa frase no momento em que ele está sofrendo grandes lutas na sua vida. E diante de tantas lutas, Paulo diz assim: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar na abundância e na escassez, quando eu tenho comida ou quando eu passo por questões de fome. Eu soube estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se não fosse Deus na minha vida, eu sofreria todas as coisas, mas eu não sofreria como um bom cristão que combate o bom combate. Eu sofreria como qualquer um que passa a vida todinha reclamando, dizendo assim: Deus não está comigo. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria sofrendo isso. Ou então eu seria tipo aquele crente da Universal, do Reino de Deus, que diz que o crente não pode ter doença, mas quando tem só sabe reclamar. Sim, entendi. De Cristo, é isso. Deixa eu passar aqui para o irmão Pedro, para a irmã que tem pedido ali. Deixa eu passar a palavra ali para a irmã. É, verdade. Pode falar, minha irmã. Sim. A gente percebe que eles tinham um paraíso. Que o coração deles nem estava contente, nem agradecido, nem satisfeito em Deus, porque eles desejaram uma coisa que Deus tinha proibido. Né? Então, esse coração insatisfeito, pouco agradecido, ele é uma porta de entrada para muitos pecados, para muitos outros pecados. Desejar uma coisa que não é sua, querer. Vai ser uma quebra de muitos mandamentos. Vai levar a muitas outras coisas. Então, a gente precisa ter, eu creio que por mim mesmo, eu acho que eu não tenho esse coração totalmente satisfeito. Se a gente chegasse a ter, é porque a gente está num patamar de santidade mesmo. Nós vamos chegar lá num ponto aí, tá? Tem a ver com a fala da senhora. Pastor. Do cumprimento do nosso mandamento relacionado
ele era uma pessoa contente com aquilo que ele tinha. Porque ele tinha a coisa mais preciosa que era Jesus. E é esse o ponto. O apóstolo Paulo passou isso tudo e ele estava contente e feliz porque ele amava muito o Senhor. E esse é o segredo do cristão, ele viver contente e feliz. É amar a Cristo. Estar satisfeito dele. Um ponto tem a ver com o que o pastor falou, que a irmã colocou, é que a gente nunca vai conseguir ser assim perfeitamente, né? Ninguém é feliz perfeitamente, ninguém é contente perfeitamente, ninguém é alegre perfeitamente. Porque no estado em que nós vivemos, com a realidade do pecado ainda em nós, nós vamos sempre reclamar uma hora ou outra. Nosso coração nunca vai estar 100% contente em Deus. Mas a semelhança de uma história como essa, nós podemos encontrar contentamento porque Deus está conosco 100%. Não é uma parte aqui, depois que a pessoa peca, ele se retira um pouquinho. Ele está conosco, nos amparando o tempo todo, né? E isso é que é o mais importante. É que não é uma coisa que depende de nós para nós sermos felizes, mas é que depende totalmente de Deus, né? Sim, verdade. E a gente precisa disso, né? Sim, sim. Sim. Irmãos, vamos dar uma caminhada aqui. A irmã entendeu o que eu falei? Né? Então, sempre a gente vai se encontrar com essa situação, né? Mas a gente pode ser contente apesar de tudo isso, entende? Porque Deus está, como o pastor disse, Deus está conosco o tempo todo. Então, irmãos. Sim. Ah, sim. Sim, sim. Vamos lá. Quais são as causas da falta de contentamento em Deus? Eu coloquei apenas algumas aqui, mas são muitas, né? A primeira dela é a falta de confiança na providência de Deus e no viver murmurando. Então, Mateus 6, 31 a 34, Jesus vai dizer, naquela palavra dele, no Sermão do Monte, quando ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a falta de confiança na providência de Deus faz com que a gente não seja contente nele. Pelo contrário, produz em nós um coração que só sabe reclamar, né? E aí, Filipenses 2,14, Paulo vai dizer assim: façam tudo sem murmuração. 1 Pedro 2,1, Pedro, falando para aquela igreja, ele também vai dizer praticamente a mesma coisa. Por quê, irmãos? Ele vai dizer: despojando, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. Ou seja, a nossa boca tem que falar daquilo que transmite graça, né? E não murmuração, embora que a gente tenha o direito de reclamar também,
Jesus também reclamou. Ele chegou no templo e reclamou porque as coisas estavam erradas. E isso não foi pecado. Deus muitas vezes reclamou da falta de fé do povo. E isso não foi pecado da parte de Deus. A diferença entre murmuração e reclamação é porque a murmuração ela faz com que a gente seja ingrato para com Deus. Mas a reclamação do jeito correto faz com que a gente veja uma coisa errada e pense assim como Paulo, quando viu aqueles ídolos e estremeceu por dentro dele. Isso aqui não está certo. Isso aqui está errado. E se continuar assim, vai ser daqui para pior. Entende? Mas, então, uma das causas da nossa falta de contentamento é falta de confiança na providência de Deus. Segundo lugar, é colocar nossa total confiança onde? No dinheiro, ou no materialismo e nas pessoas. Já viu uma pessoa que acha que tudo só vai dar certo na vida dela se ela tiver muito dinheiro? Gente que só vive atrás dos melhores concursos para ganhar rios de dinheiro, para ter uma vida satisfeita financeiramente. Irmãos, hoje lendo Lucas capítulo 21, é muito interessante porque Jesus viu uma cena assim, chegou uma mulher e deu um valor ínfimo, ou seja, muito pequeno, colocou lá no gasofilácio. As pessoas ficaram olhando aquilo, como que dissesse assim, só isso? E Jesus disse, olha, ela deu muito mais do que muitos de vocês. Uma pessoa pobre, e entenda, pobreza não quer dizer contentamento, porque quem é pobre também pode só viver reclamando. Riqueza não quer dizer contentamento, porque quem é rico, com tudo que tem, pode viver infeliz. Às vezes nem dorme, né? Então, o que Cristo nos ensina nessas passagens é o seguinte, olha, com pouco ou com muito, Deus está sempre comigo. Eu não confio no tanto de dinheiro que eu tenho, ou nas coisas que eu tenho, ou nas pessoas. E essa questão de pessoas aqui é muito importante, porque nós passamos por um momento de política. E você se lembra de que muitas vezes a gente quer morrer por um político? Porque fulano vai resolver todas as coisas. Aí teve agora a política, eleições dos Estados Unidos, Donald Trump ganhou, aquela coisa toda. E de um lado tem pessoas dizendo assim, agora tudo vai mudar. Do outro lado tem pessoas dizendo assim, agora o mundo vai virar um desastre. Como se um homem tivesse o poder de governar esse mundo. Quem tem o poder de governar esse mundo é aquele que se chama Jesus Cristo, o soberano de toda a terra. Eu posso ter minhas preferências políticas e confiar em algumas pessoas, sim, mas eu não posso fazer delas o ânimo da minha vida, a força da minha vida, a alegria da minha vida, ou dizer que você é a razão da minha existência, ou que tudo vai bem só se você ganhar. Aí Jeremias vai dizer o seguinte, maldito o homem que confia no outro homem, que faz desse homem a força do seu braço, a razão da sua vida, e que se esse homem não existisse, nada daria certo nesse mundo. Maldito o homem que faz isso, mas feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Ele é como uma árvore, como diz o salmista também, ele é como uma árvore que está em ribeiros de águas, as suas raízes são profundas, as suas folhas são verdes, a sua vida é abençoada porque ele confia em Deus e totalmente em Deus. Entende a diferença entre uma coisa e outra? Tem gente morrendo aí porque quer ter muito dinheiro e acha que o dinheiro é a solução da sua vida. E olhe que nem é. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6. Versículo 9 e 10. Alguém, por favor, se puder ler, fique à vontade. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Versículo 10, pode ler.
Olha só, Jesus falou, há um livro lá em casa que é O Cristão e o Dinheiro, alguma coisa assim, ou O Seu Dinheiro, e a pessoa que escreveu o livro fez uma pesquisa, inclusive tem uma palestra do presbítero Solano Portela, fala a mesma coisa, e ambos vão dizer assim que Jesus falou mais de dinheiro, dos problemas que o dinheiro traz, do que de salvação. Ele falou de salvação. Mas se você vê em Mateus capítulo 6, até chegar naquela parte, deixa eu abrir aqui, do versículo 19 até o 34, é só questão de dinheiro. Jesus está dizendo assim, se o teu tesouro for o dinheiro, não pode ser Deus o Senhor do seu coração. Se a lâmpada do teu corpo estiver em trevas, então você está em trevas, todo o teu corpo está em trevas. Você não pode ter dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. O problema das pessoas que vivem dizendo assim, o que teremos para comer, que beberemos ou com que nos vestiremos, é porque a pessoa pensa, o dinheiro é a razão de eu ter tudo na minha vida. E Jesus está dizendo, não é o dinheiro, mas é Deus. Você vê os pássaros, você vê os lírios do campo, quem é que alimenta eles, quem é que cuida deles? É Deus. Você acha que Deus não vai cuidar da sua vida? Você acha que é o dinheiro que vai resolver tudo? Olha, muita gente pode até ter muito dinheiro, e pode pedir muito dinheiro para Deus, e Deus dá. Mas entenda uma coisa, talvez esse dinheiro seja a ruína da sua vida. E esse é um grande problema. Sim. Vai trazer felicidade. Porque quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não são felizes? Vivem aí se escondendo de tudo, muitas até se matam. Então, a maior felicidade, no meu ponto de vista, é Deus. E quando Paulo fala assim, que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, aí ele fez ele abrangiu tudo, todos os males. Pessoas matam e morrem por dinheiro. Por dinheiro. Não é que dinheiro seja ruim, tá? Dinheiro, é bom todo mundo ter dinheiro. Se não tiver, também o negócio fica complicado, né? Eu acho que todo mundo aqui quer ter uma boa quantia. Pelo menos eu quero. Tem muito livro para comprar, não tem não, pastor? E eu preciso pagar minhas contas, preciso resolver coisas na minha vida. Então, o dinheiro em si não é uma coisa ruim, mas o apego a ele sim. A idolatria a ele sim é uma coisa ruim, né? Irmãos, mais 2 pontos aqui só para a gente passar para outra parte, tá? A outra coisa que faz com que a gente não tenha contentamento em Deus é falta de oração, negligência na leitura da Bíblia e falta de comunhão com os irmãos. Eu sempre gosto de dizer isso. Essas 3 coisas, elas são um tripé na nossa vida. É igual esse tripé aqui. Vou pegar essa analogia simples, tá? Você tem 3 pernas, se você tirar uma delas, isso aqui vai ficar de pé? Não segura. Então, no momento em que eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu oro muito, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou uma pessoa que eu falo muito com Deus, mas não quero que Deus fale comigo. Está certo isso? Eu vou muito à igreja, mas não gosto de orar nem de ler a Bíblia. Está certo isso? Ou eu leio muito a Bíblia, mas orar é aquela coisa, eu vou para a igreja. Entenda, essas coisas têm que andar juntas, porque elas estão interligadas. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e eu preciso amar a comunhão com os irmãos. Quando eu perco uma dessas coisas, pode ter certeza, está faltando alguma coisa na minha vida como cristão. E aí o descontentamento vem porque eu não consigo me achegar a Deus, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero ter comunhão com meus irmãos. Pode perceber, faça um teste, passe uma semana sem orar, ler a Bíblia e sem vir à igreja. Você vai murmurar muito mais. Então, essas são algumas causas, né? E, por fim, a gente pode estar descontente com Deus quando a gente ocupa a nossa mente com aquilo que provoca sentimentos depressivos e de ansiedade. Aí Paulo diz, não andeis ansiosos
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer uma coisa a mais no versículo 8. Irmãos, pensem nisso. Tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? E aí, para a gente partir para a conclusão do nosso estudo, eu quero trazer aqui 2 verdades sobre contentamento. O pastor já falou um pouco sobre isso. Nosso contentamento vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente já leu esse texto, a graça de Deus é o que nos basta. E uma coisa que a irmã falou ali, né? É só Deus mesmo. Não é uma coisa que vem de nós para com Deus, é uma coisa que vem de Deus para que a gente encontre prazer nele e alegria nele. Porque se ele não agir em nosso coração, a gente não tem forças para nos chegar a ele ou sermos contentes na nossa vida. Em segundo lugar, então, Thomas Watson diz assim, o contentamento... Alguém pode ler esse texto, por favor, irmãos? O contentamento é um efeito retirado da árvore da vida e plantado na alma pelo Espírito de Deus. Ele é um fruto que não cresce no jardim da erudição humana, mas possui uma origem celestial. É por isso que pode ser visto claramente que o contentamento anda junto com a piedade. É grande ganho a piedade com o contentamento. Bonito, né, isso aí? Em segundo lugar, contentamento deve ser aprendido, porque ninguém nasce contente, né? Nós aprendemos, por isso que Deus nos dá as situações da vida para a gente aprender com Ele. Digo isso não por causa... Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente, é o que Paulo diz, né? E Tiago vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, essa perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O nosso livro aqui, ele traz, então, alguns passos diários para a gente aprender a ser contente. O primeiro deles é esse aqui. Conheça e creia nas verdades da Bíblia a respeito do caráter e promessas de Deus. Você precisa conhecer quem é Deus e como Ele é. Isto inclui o conhecimento de que Ele é bom, apesar das más circunstâncias que você enfrenta. Você precisa começar pela sã doutrina, não pela sua experiência ou pela opinião dos outros. Renove sua mente com a palavra de Deus. É a Bíblia que nos faz entender o que é ser contente nessa vida, porque é Deus quem tem o remédio certo para nós. A chave para aprendermos o contentamento em Deus, olha só, é focar não na atividade de aprendizado, mas em Deus, como Ele tem se revelado em Cristo, como nosso Redentor. Então, a primeira coisa para a gente ser contente é isso, é a gente conhecer e crer nas verdades da Bíblia a respeito do caráter e das promessas de Deus, e digo mais, se apegar a essas promessas. Segundo, se arrependa das mentiras que você tem absorvido inconscientemente e dos fundamentos falsos onde você tem buscado a vã felicidade. Identifique as várias maneiras, claras e sutis, nas quais você tem buscado contentamento em coisas, pessoas ou experiências. Já falamos disso aqui, né? De que forma você confia em si mesmo e na sua própria força, sabedoria e perseverança? Certifique-se pelo que elas são, mentiras e ídolos. Então, com a ajuda de Deus, determine eliminar esse fundamento falso e volte-se para Ele e sua verdade. Em terceiro lugar, aplique progressivamente a verdade de Deus na sua situação atual, especialmente nas provações. O autor vai dizer assim, um suporte útil para a memorização é o OPO, que nos ensina assim, ore, pense em coisas piedosas,
obedeça à verdade de Deus. Ore, pense em coisas piedosas, obedeça à verdade de Deus, à palavra de Deus. Por fim, irmãos, nossa conclusão diz assim: o contentamento é aquela condição consciente, o contentamento é aquela condição de conscientemente agradar-se da bondade de Deus, independente de suas circunstâncias. É a capacidade de estar satisfeito, vivendo para agradar a Deus em todas as suas circunstâncias. É a habilidade de viver satisfeito, agradar a Deus em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo aprendeu o contentamento apesar de uma diversidade de aflições como problemas financeiros, doenças, acidentes e ferimentos, solidão e problemas familiares, lembranças do passado pecaminoso, problemas de emprego, perseguição, prisão e ameaças de morte de descrentes, mal-entendidos, rejeição e abandono dos seus próprios amigos. Paulo aprendeu o contentamento e você também pode aprender. Amém? Amém. Que a gente saia daqui hoje com nossos corações muito mais gratos a Deus e contentes. Amém. Nosso versículo vai ser Filipenses 4, 13.